Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, em São Paulo. Graças a Deus que nós temos a oportunidade, mais uma vez, de poder abrir as Escrituras, poder abrir a Bíblia e poder ver o que Deus tem para as nossas vidas para hoje. Eu quero falar hoje, quero que nós estudamos hoje sobre um dos assuntos mais importantes da vida, ou realmente o assunto mais importante da vida. A religião está em todo lugar, nós temos tantas religiões diferentes, nós temos tantas seitas, nós temos tantas coisas que são ensinadas em tantas igrejas, em tantos lugares, que é difícil de uma pessoa simplesmente olhar e ver, entender qual é a verdade, qual é o verdadeiro, qual é o correto. E Deus tem nos dado as Escrituras, Deus tem nos dado a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a única coisa que é completamente verdadeira. Toda outra religião, toda religião tem suas falhas, nós somos humanos, nós temos nossos pecados, nós temos nossas dificuldades, nós não somos perfeitos. Já ouvi pessoas falando, né, eu não vou para a igreja porque tem um monte de hipócritas lá. A realidade é que se eles encontraram uma igreja perfeita, se eles fossem para aquela igreja, não seria mais perfeita. Mas é impossível a gente encontrar uma igreja perfeita. Mas a nossa doutrina pode ser perfeita, a nossa doutrina pode ser correta perante a Palavra de Deus. Nós podemos entender o que Deus tem ensinado e o que ela nos diz. A religião, ela basicamente ensina duas coisas. Ou ela ensina que a salvação é pela graça, ou ela ensina que a salvação é pelas obras. Tem certos lugares que sim coloca, que misturam os dois, que fala que é pela graça e as obras, mas a Palavra de Deus nos ensina que a salvação é ou uma ou outra. A realidade é que a Palavra de Deus ensina que a salvação é pela graça sem as obras da lei. Hoje eu quero que nós olhamos nas Escrituras. Hoje, se você já é salvo, eu quero que nós damos uma olhada aqui para que você possa ter um entendimento, para que você possa ter as ferramentas para poder explicar para os seus amigos, para poder explicar para as outras pessoas do erro de muitas das religiões. E que a salvação é pela graça em Cristo e não pelas obras, o que nós fazemos. Aqui nós podemos ver nas Escrituras, começando em Gálatas capítulo 2. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então aqui nós temos, neste versículo, Deus está falando através do autor, do apóstolo Paulo aqui para a igreja em Gálatas. Nós vemos aqui que ele está falando que nenhum homem é justificado pelas obras. Ele fala aqui várias vezes, de uma forma ou de outra, ele fala que nós não somos justificados pelas obras, mas nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é justificação? O que são as obras da lei? As obras da lei, a palavra de Deus, ela é considerada as obras da lei. É claro, os evangelhos muitas vezes foram escritos para judeus, então eles estão baseando a sua crença na lei judaica, ou na realidade, na lei da palavra de Deus. Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, que são considerados livros da lei, e depois disso nós temos livros históricos para o judaico. Nós temos os livros históricos e nós temos os profetas. Então, ou as coisas são consideradas históricos, ou são consideradas lei ou profecia. E quando
Deus comunicou uma lei, uma coisa que era para as pessoas fazerem no Velho Testamento. Na realidade, nós devemos continuar elas hoje, mas as leis foram dadas pela palavra de Deus. Então, aqui quando nós vemos nesse versículo, a justiça da lei. Note novamente no começo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Qual lei? O que a palavra de Deus nos deu? Então aqui nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós não conseguimos chegar para o céu pelas obras das Escrituras, pelas coisas que a palavra de Deus nos ensina no nosso dia a dia, de como andar. Então, aqui nós temos que entender, mas pela fé em Jesus Cristo. Se nós encontrássemos com uma pessoa que tinha vivido uma vida muito boa, era um homem de integridade, um homem honesto, um homem que nós não conseguiríamos encontrar defeito nenhum na vida dele. Mas de repente alguma coisa ocorreu e ele acaba assassinando alguém. O resto da vida dele é perfeita, mas ele matou alguém, ele assassinou alguém e ele é levado perante o juiz. Ele não vai poder falar para esse juiz, mas olha no resto da minha vida, olha como eu vivi tão bem, olha como eu era perfeito até o dia de ontem, quando eu acabei matando essa pessoa. Antes desse pecado, eu era perfeito. O juiz não vai olhar para o que ele tem feito no passado de bom. Ele vai julgar ele pelo que ele tem feito. Aquele ato. O ato de assassinato, aquele ato está sendo julgado naquele momento. Não as outras coisas que ele tem feito, mas aquele ato. A Bíblia nos ensina, porque o salário do pecado, não dos pecados, mas singular, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós viemos perante o juiz, Deus, e nós tentamos apresentar ele, mas olha para o resto da minha vida, olha como eu vivi tão bem. Não, ele está julgando um pecado. A realidade é que nós cometemos pecado frequentemente. A realidade é que nós pecamos todo dia. E se nós podemos olhar para Deus e falar, me julgue perante as minhas boas obras e as minhas más obras, nós não podemos ser justificados, porque o pecado, aquele pagamento por pecado, ele é o lago de fogo, ele é o inferno, ele é a segunda morte. Então aqui nesse versículo, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nós vemos aqui que não há ninguém que pode ser justificado pela carne, não há ninguém que pode viver uma vida tão boa que ele pode ser justificado perante o juiz. Aquele assassino vai ter que responder pelo aquele assassinato. Aquele assassino, não importa o quão bom ou quão ruim o resto da sua vida foi, aquele pecado é o que está sendo julgado. E quando nós morremos fisicamente aqui na terra e nós entramos na presença de Deus e Ele vai nos julgar, Ele vai julgar não numa balança, não, Ele é um Deus justo e cada pecado tem que ser julgado. Na realidade, se nós cometemos pecado, a Bíblia diz que nós somos culpados de todos. Então, Ele olha para nós, da mesma forma que aquele juiz olha para aquele assassino e ele vai falar, você não pode ser justificado pelo que você tem feito de bom. Você é culpado pelo seu assassinato. Ou, para nós, perante Deus, você é culpado do seu pecado. E o nosso pecado, ela traz a condenação da morte eterna. Ela traz a condenação eterna perante o nosso Deus. Então, nós precisamos ver e entender também que em Efésios 2, 8, nós vemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, novamente, nós acabamos de ver em Gálatas ali, que nós não somos justificados pelas nossas obras ou pelas obras da lei, o que nós fazemos biblicamente, o que nós fazemos de bom conforme a palavra de Deus. Não, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé que nós colocamos em Jesus Cristo. Aqui em versículo 8 nós vemos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos justificados pela fé que nós colocamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, nunca fez nada de errado, nunca pecou. Ele então morreu naquela cruz
e é capaz, ou ele não tem o julgamento, ele não tem um pagamento próprio de pecado. Mas ele pagou o salário do pecado, ele pagou o pagamento do pecado quando ele morreu naquela cruz. Então, Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo morreu para toda a humanidade. Ele era perfeito e na sua perfeição ele morreu naquela cruz, tomando sobre si todos os nossos pecados. Mas o que nos salva é a graça. Então, nós, para sermos salvos, é a graça de Deus, favor não merecido. Ele não precisa, ele não deve para nós a salvação. Ele nos dá a salvação não porque nós merecemos, mas porque Ele quer nos dar a salvação. Agora, porque Ele é um Deus justo, nós temos que ser justificados. Em Gálatas nós vemos que somos justificados pela fé que nós colocamos em Jesus Cristo. Aqui em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Então, na realidade, é a graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, e para receber essa graça nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus Cristo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas nossas obras, é por Jesus Cristo. Em Gálatas 2, voltamos para Gálatas 2, agora alguns versículos para frente, em versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Muitas pessoas, muitas religiões, eles tentam incorporar os dois. Eles tentam falar que você precisa aceitar Jesus Cristo, mas ser firme até o fim. Então nós somos salvos, da forma que eles falam, nós somos salvos pela graça, mas para manter aquela salvação nós precisamos continuar fiel até o fim. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Isso não é bíblico. Aqui nesse versículo nós acabamos de ver que se nós estamos sendo justificados pelas nossas obras, então a morte de Cristo foi de balde. Ou, em outras palavras, a morte de Cristo foi em vão. Ou, em outras palavras, a morte de Cristo não foi necessária. Nós temos que entender que a morte de Jesus Cristo foi para pagar pelos nossos pecados completamente, todos os passados, presentes e futuros. Não somente um dos pecados, não somente alguns do pecado, mas quando nós somos justificados por Jesus Cristo, nós somos completamente justificados. Agora, se eu vou numa loja, eu compro uma coisa aqui, uma coisa ali, eu chego no caixa. O caixa não está nem aí quem paga. Não importa se eu pago, se minha esposa paga, não importa se você paga para mim. A única coisa que importa é que são pagos, que as compras são pagas. A mesma coisa é verdade com a salvação, ou com os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, para a nossa justificação, não importa quem paga por eles. Agora, ninguém pode pagar por eles por nós, a não ser nós mesmos ou Jesus Cristo. Agora, nós podemos pagar por nós mesmos no inferno, por o resto da eternidade. Ou Jesus Cristo pode pagar por nós, e Ele já pagou por nós na cruz. Mas nós precisamos aceitar aquele pagamento. Se eu fizer as compras naquela loja, eu chegar no caixa e alguém oferecer pagar por mim, mas eu não aceitar, então o caixa não vai aceitar aquele pagamento, vai ter que ser o meu pagamento. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós estamos deixando que Ele nos salve, que Ele pague. E uma vez paga, foi pago para sempre. Nós não precisamos fazer pagamentos múltiplicas sobre uma coisa que já foi paga. Alguma coisa que já foi paga, já foi selado, já foi cessado aquela dívida, então não temos mais aquela dívida. Então, quando nós aceitamos o pagamento de Jesus Cristo, todos os pecados passados, nossos pecados presentes e os nossos pecados futuros foram pagos por Jesus Cristo quando nós aceitamos aquele pagamento. Então, se nós pensamos que podemos manter aquela salvação através da justiça, então Cristo morreu em vão, não foi necessário. Então, note aqui novamente, não aniquileis a graça de Deus. Ele está falando para essas pessoas que estão tentando ser salvos pela graça e as obras da lei, não aniquile, não faça ou não pense que a realidade é que são os dois juntos. Não aniquile a graça de Deus, porque se a justificação provém da lei, se nós podemos ser salvos pelas nossas boas obras, se nós podemos ser salvos por manter a palavra de Deus, então Cristo não precisaria ter morrido. Em Romanos 11, versículo 6, nós vemos, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça.
Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, as obras já não é obras. Então aqui nós vemos que não tem como misturar os dois, não tem como acrescentar um para o outro. Ou é um ou outro. Ou nós pagamos por nós mesmos pelas nossas próprias obras e nós não vamos conseguir pagar por nós mesmos, então nós vamos pagar no inferno para o resto da eternidade. Ou nós aceitamos a graça de Deus e nós podemos ir para o céu porque Jesus Cristo pagou em nosso lugar. Então, não é obras juntamente com a graça, ou não é obras acrescentado com a graça. Não, você vai para o céu somente através do sangue de Jesus Cristo, somente através de graça de Deus. A única forma de ir para o céu é através de aceitar Jesus Cristo, aceitar o pagamento que Jesus Cristo tem feito na cruz pelos seus pecados. Não pensando que nós podemos, por conta própria, ajudar a Jesus Cristo a nos salvar. Não, ou é Jesus Cristo completamente sozinho, ou é nós completamente sozinhos, e se nós tentarmos sozinhos, nós vamos ter que pagar para o resto da eternidade no inferno. Então nós vemos aqui, nesses versículos, que não podemos misturar os dois. Essas religiões que tentam falar que você precisa misturar, você precisa ser salvo e precisa ser fiel até o fim. Isso não é bíblico. A Bíblia claramente aqui diz, novamente, olhe comigo, mas se é por graça, já não é pelas obras. Não misture, não tem como. De outra maneira, a graça já não é graça. A palavra graça significa favor não merecida. E se eu estou tentando merecê-lo, então a palavra em si, ela já não existe mais. Se eu estou pagando, se eu estou tentando trocar por ela, ela já não é um dom gratuito, ela já não é um presente gratuito, ela já não é um favor não merecido. Ela é uma coisa que nós não recebemos, mas uma coisa que nós estamos tentando comprar. De outra maneira, a graça já não é graça, se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. E nós podemos olhar em Isaías capítulo 57. Eu publiquei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Então, o que nós podemos ver aqui nesses versículos? Nós vemos nesses versículos que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo que Jesus Cristo tem feito naquela cruz. Agora, eu não entendo completamente como tudo funciona, mas o que eu entendo é que quando eu sou salvo, eu sou justificado pelo pagamento de Jesus Cristo. Eu vou perante a justiça, eu vou perante o juiz, e quando ele me acusa daquele assassinato, que nem aquele assassino, eu não posso dizer, olha a minha vida. Não. A única coisa que eu posso falar é, eu sou culpado, e nós somos culpados. Mas Jesus Cristo entra e ele fala, juiz, o pastor Brian é culpado do pecado. Ele merece o inferno e o pagamento é o inferno. Eu concordo. Mas Jesus Cristo mostra para o juiz e fala, eu paguei no lugar dele. Ele olha para mim e fala, você aceita o meu pagamento? E o juiz aceita, se eu aceitar, o juiz aceita o pagamento de Jesus Cristo pelo pecado que eu tenho cometido. Agora, porque já foi pago, a dívida foi paga. Vamos usar outra ilustração. Eu tenho estou dirigindo e eu infelizmente pego uma infração por dirigir acima do limite. E eu vou perante o juiz e eu falo, sim, eu estava dirigindo, sim, eu sou culpado, sim, eu estava dirigindo acima do limite. O juiz vai dizer, você precisa pagar. Agora, Jesus Cristo entra e ele paga para mim. Aquela ficha pode ser paga. Na realidade, o que acontece é da forma, se alguém está usando o meu carro, eles podem assinar lá embaixo. Eles podem assinar lá embaixo falando que sim, eles eram culpados e eu não era o culpado. Então, quando Jesus vem e ele apresenta para o juiz, ele está, de uma certa forma, está assinando ali, eu sou culpado, eu vou pagar essa dívida. Não coloque na carteira do pastor Brian, mas coloque na minha. Não acrescente aqueles pontos para o pastor Brian, mas acrescente aqueles pontos para mim. E Jesus Cristo pega e assina ali, e ele paga, e ele aceita não somente a culpa
mas ele aceita o pagamento que é necessário para aquilo. Então, eu posso olhar para o juiz ali e sim, para o juiz eu não sou culpado, porque Jesus Cristo assinou ali, recebendo, aceitando a culpa, recebendo ali e sim dizendo que ele pagaria o que ele pagou, que ele vai pagar pelos meus pecados. Então, nós incorporamos tudo isso e nós vemos que a nossa salvação em Jesus Cristo é através da graça de Deus. Deus não precisava nos salvar. Deus não precisava providenciar uma forma para que nós pudéssemos ir para o céu. Mas porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus cheio de graça, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele providenciou uma forma para que nós não precisaríamos pagar por nós mesmos. Muitas pessoas falam, se Ele é um Deus de amor, porque Ele não deixa todo mundo entrar no céu. A realidade é, Ele é um Deus de amor. E Ele quer que nós tenhamos a eternidade de uma forma maravilhosa. Ele nos criou no Jardim do Éden, Ele nos criou perfeito. E, infelizmente, nós pecamos. Quando nós pecamos, nós entramos ou nós deixamos entrar no nosso mundo pecado e as consequências do pecado. Nós podemos olhar ao nosso redor, nós podemos olhar no mundo de hoje e nós não queremos isso para o nosso futuro. Nós não queremos isso para a eternidade. Nós queremos um lugar perfeito, como Deus está criando, como Deus está fazendo, como Deus promete que nós vamos ter por toda a eternidade. Se Deus deixasse entrar no céu pecado, o que aconteceria? Mesmo se Ele somente deixaria um pecado entrar no céu, por pessoa, cada pessoa tendo um pecado entrando no céu, o que aconteceria? O céu não seria mais perfeito. Nossa eternidade com Deus estaria não tão boa como ela poderia ser. Se você pega uma cozinha ou uma casa onde que todos os pisos são brancos, e você pega várias pessoas e só tem um pouco de sujeira nos seus pés, mas eles entram ali na cozinha e eles passam ali, eles sujam aquele chão. Somente com uma pegada de cada pessoa, aquele chão inteiro vai estar sujo. E nós não queremos isso para o céu. Deus não quer isso para o céu. Deus nos ama tanto que Ele quer um céu perfeito para nós. Então, o que Ele fez? Ele fez que nós não podemos entrar no céu com os nossos pecados. O pecado tem que ser pago. Mas Ele nos amou tanto que Ele providenciou uma forma para que nós não precisamos pagar por nós mesmos e Ele pagou por nós. Então, Ele nos ama e todo mundo que aceita a salvação, todo mundo que aceita o pagamento dele, vai para o céu. E o céu vai ser um lugar perfeito, vai ser um lugar maravilhoso, porque Ele nos ama. E porque Ele é justo, o céu vai poder manter-se perfeito e vai poder continuar a ser para o resto da eternidade um lugar perfeito para nós podermos ter um relacionamento perfeito com Deus, um tempo perfeito para o resto da eternidade. Mas isso significa que se nós não aceitamos a Jesus Cristo, para que o céu possa ser perfeito, o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás. Mas por causa da sua justiça, o pecado tem que ser pago. Nós não precisamos pagar por nós mesmos. Deus ofereceu, Deus providenciou tudo. Nós simplesmente precisamos aceitar. Então, nós que já somos salvos, nós precisamos, se nós vamos explicar para as outras pessoas que não são salvas, entenda que eles precisam entender que é somente pela graça, não pelas obras da lei. Nós não podemos misturar os dois. Não é as boas obras e a graça. Não, é ou só a graça entrando no céu, ou só as obras que nos levará para o inferno. Então, nós que somos salvos, eu espero que nós possamos aprender disto e que essa lição hoje possa nos ajudar a explicar isto para as outras pessoas, para que eles também possam entender que se eles querem ir para o céu, não é as boas obras, o juiz não vai perdoar aquele assassino. Não, aquele assassino tem que pagar o preço. Agora, o preço talvez o juiz vai mudar o preço, talvez ele ali, mas Deus é um Deus justo e Deus tem o mesmo preço para todo o pecado. E nós que cometemos pecado, nós merecemos o inferno. Mas graças a Deus, Ele é Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele pagou tudo em nosso lugar. Nós não podemos acrescentar as boas obras. Note comigo mais uma vez, Isaías 57, versículo 12. Eu publiquei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão.
Aqui, Deus está falando, tudo bem, se você quer tentar chegar para o céu pelas suas próprias obras, eu estou marcando elas, eu estou escrevendo elas, eu estou sendo justo. Você pode apresentar a sua causa contra o juiz aqui, e eu tenho tudo marcado, eu vou mostrar aqui. Mas entenda que tudo que você fez aqui de bom não vai justificar. Note novamente o versículo. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Então, tudo bem. Deus fala, se você quer tentar entrar para o céu pelas suas próprias obras, se você quiser tentar entrar para o céu pelas suas justiças, justiça é o que nós fazemos de bom. Se você quiser tentar fazer isto, Deus deixa. Mas o que ele fala? Mas saiba, não vai te aproveitar. Eu vou escrever tudo, eu vou marcar tudo, eu sei tudo que você está fazendo de bom. Eu não vou ser injusto e não deixar você tentar, se você quiser tentar sozinho. Mas entenda que eu sei, como Deus, que não vai dar certo. Você tem que pagar pelo salário do pecado e a sua justiça nunca vai conseguir fazer isso. Então Jesus vem para nós e Jesus veio para a terra. Ele morreu naquela cruz, pagando em nosso lugar. Nós podemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Se hoje você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se hoje você ainda está tentando usar da lei ou usar as boas obras para chegar no céu, não confie nas suas obras. As suas obras não vão te levar lá. Não confie no que as religiões ensinam. A religião não é o que é a base. A nossa base deve ser na palavra de Deus. E quando nós vemos aqui nesses versículos, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos fala claramente que não é pelas obras da lei, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Então, se você ainda não é salvo hoje, eu peço que você entenda que sim, você é pecador, nós todos somos pecadores. Porque o salário do pecado é a morte. Entenda que por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno. Mas também entenda que Jesus Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás para pagar pelos nossos pecados. A única coisa que nós podemos fazer, a única coisa que nós precisamos fazer é o que diz em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo já morreu por nós. Jesus Cristo já pagou por nós. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar. Eu vou fazer uma oração. E se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, repete após mim essas palavras. Não são as palavras que são mágicas, não é nada disso. É simplesmente você aceitando do coração para que Deus possa te salvar. Faça essa oração. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu mereço o inferno. Me perdoe dos meus pecados. Me leve para o céu quando eu morrer. Eu confio em Ti e em Ti somente para me salvar. Obrigado por me salvar. Amém. Se você fez essa oração, novamente, não é as palavras que são mágicas, não é nada disso. É você do coração pedindo para Ele te salvar. E Deus é um Deus que prometeu que sim, Ele te salvará. E se você fez essa oração hoje, se você convidou Ele para ser o seu Salvador, saiba que Deus promete que uma vez salvo, para toda a eternidade salva. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, é para sempre. Nós não podemos perdê-la, ou seria o que nós acabamos de ver hoje. Seria uma conjunção de graça e obras. Mas não, a salvação é pela graça. Então, se você aceitou Ele, é para a vida eterna, é para todo sempre. Decisão mais importante da sua vida. Decisão se você fez hoje, parabéns. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo, Deus é bom. Eu espero para os crentes que esse fosse uma bênção e foi uma ajuda. Que Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.